Muito bem, pessoal. Depois de vocês darem essa lida sobre as artistas modernas brasileiras, vendo um pouco então sobre o peitaço, digamos assim, que a Anita Malfatti deu ao fazer sua exposição naquele período, rompendo com aqueles padrões da arte acadêmica, depois a Tarsila do Amaral com o Manifesto Antropofágico, junto com o Mário de Andrade, também trazendo uma revolução para o Brasil. Enfim, mulheres que fizeram seu nome na história da arte e que são muito importantes a gente conhecer, a gente lembrar. Como eu já falei para vocês, é um assunto que cai muito em processos seletivos. Enfim, depois de vocês terem feito então essa leitura sobre essas artistas e pensar também essa questão do, como mostra a página de abertura lá do capítulo 2, sobre a questão das musas, de como o papel feminino é representado na arte. Vocês leram lá os trechos das músicas, de que forma eles falavam sobre as mulheres e por que existem mais artistas mulheres do que artistas. Por que existem mais artistas homens do que artistas mulheres expondo nos museus? E é sobre isso então que a gente vai fazer a nossa próxima atividade, a partir aqui do cartaz do grupo então Guerrilla Girls, que diz o seguinte: as mulheres precisam estar nuas para entrar no Museu de Arte de São Paulo? Apenas 6% dos artistas em exposição são mulheres, mas 60% dos nus são femininos. Então deixa eu explicar um pouco para vocês essa imagem aqui. Isso aqui é um nu de uma pintura do romantismo feita pelo Ingres, uma pintura clássica que, como nós já estamos falando, traz a questão do nu feminino, como foi representado muito ao longo da história da arte. E essa cabeça de gorila aqui não corresponde a essa pintura. Isso aqui é uma colagem que fizeram, porque o Guerrilla Girls, na verdade, foi trocado o nome por gorila, sem querer. E aí, então, as artistas se apropriaram dessa mudança para usar a cabeça de gorila para a identidade do grupo. Então, toda vez que essas artistas Guerrilla Girls aparecem em alguma entrevista, uma exposição, elas utilizam essa máscara de gorila porque elas não revelam a identidade delas, né? Já que elas são ativistas, elas fazem esses protestos na frente de grandes museus. Não só o Museu de Arte de São Paulo faz isso, pessoal. Museus do mundo inteiro têm, infelizmente, essa questão aqui. Então, elas se utilizam dos números, das porcentagens para mostrar por que sempre homens estão expondo e por que sempre as mulheres aparecem, e principalmente de forma nua, ao longo da história da arte. Então é algo que a gente precisa refletir, que a gente precisa comentar sobre isso. Então, vamos parar para pensar. Ainda hoje são poucas as mulheres que adentram como artistas em museus e outros espaços destinados às artes visuais? Por que será que isso ocorre? E por que há mais homens do que mulheres na história da arte? Então, vocês vão refletir um pouco sobre isso, vão dar uma pesquisada, se quiserem, e vão criar um pequeno comentário sobre isso para vocês postarem, então, lá no Classroom, um comentário curto de até umas 5 linhas, que serve como forma de registro da participação de vocês. Vocês podem primeiro escrever esse rascunho, esse comentário no sketchbook, e depois vocês, então, digitam ele lá no Classroom, ok? E bons estudos!